Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita pelos Estados Unidos e a Polônia, que garantiram que se Putin usar armas nucleares na Ucrânia, os Estados Unidos e outros aliados entrarão com força total naquela guerra. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Neste sábado, 25 de maio, em uma entrevista publicada no jornal britânico The Guardian, o ministro polonês dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, divulgou uma série de estratégias que, na sua opinião, devem ser implementadas na Europa para barrar aquilo que chama de ambições imperialistas de Vladimir Putin. Dentre as várias estratégias apresentadas, o destaque vai para o aumento imediato e urgente dos investimentos europeus na defesa, para garantir que todos os países membros da OTAN atinjam o limiar de 2% do PIB investido nesse setor, e a criação de um destacamento permanente de uma brigada mecanizada europeia formada por 5.000 militares e centenas de veículos e aeronaves. Segundo o ministro polonês, essa brigada atuaria como uma unidade de resposta rápida em caso de emergência militar e serviria também como núcleo para a formação de um exército europeu muito maior em um cenário de invasão iminente. O ministro Sikorski também disse que a Polônia, ao contrário dos Estados Unidos, defende o direito da Ucrânia de atacar alvos militares dentro da Rússia. Segundo o governo ucraniano, o Pentágono proibiu a Ucrânia de usar, dentro de território russo, as armas e munições que estão sendo entregues, permitindo o emprego única e exclusivamente nos territórios ucranianos atualmente sob ocupação militar russa. Segundo o presidente ucraniano Zelensky, isso impede a Ucrânia de atingir depósitos de armas e munições russas dentro da Rússia, dando a Vladimir Putin a liberdade para concentrar grandes forças ao longo da fronteira ucraniana, que foi justamente o que permitiu à Rússia lançar uma nova ofensiva contra o norte de Kharkiv no início de maio deste ano. Segundo os ucranianos, se os Estados Unidos não tivessem imposto essa proibição, armas como HIMARS teriam sido usadas contra as grandes concentrações de tropas, armas e munições que Putin acumulou ao longo da fronteira de Kharkiv. E Putin, sabendo dessa proibição, obviamente se aproveita dessa situação para alcançar a vantagem tática em ataques através das fronteiras ucranianas. Mas, de todos os pontos abordados pelo ministro Sikorski, o principal foi o rearmamento urgente da Europa. A Polônia é o país europeu que mais investe na defesa, com cerca de 4% do seu PIB direcionado para esse setor, à frente até mesmo dos Estados Unidos, com 3,5% do PIB. Mas muitos países estão ainda abaixo do limiar de 2% estipulado pela OTAN, como é o caso da Alemanha, com apenas 1,6% do PIB. Segundo o ministro polonês, o ponto base para enfrentar o expansionismo russo é o aumento conjunto desses investimentos por todo o bloco, acompanhado, é claro, por uma forte expansão da base industrial de defesa europeia, principalmente de munições. Um quesito no qual a Alemanha segue na liderança, com a gigante Rheinmetall, uma das maiores indústrias de defesa do mundo, ampliando as linhas atuais e inaugurando novas fábricas para a produção de projéteis de artilharia. Segundo o chanceler alemão Olaf Scholz, apenas a Rheinmetall é capaz de produzir mais projéteis de artilharia de 155 mm do que todas as fábricas de munições atualmente funcionando em todo o território dos Estados Unidos, com a fábrica alemã pretendendo ainda duplicar essa produção ao longo dos próximos 2 anos. Para fortalecer a base industrial de defesa na Europa, o ministro polonês defende a assinatura de contratos de longo prazo com essas fábricas. Para o ministro Sikorski, os contratos devem ser de 5 ou mais anos, e não de 6 ou 7 meses, como são feitos agora. Outro ponto referido na sua entrevista foi as constantes ameaças nucleares de Vladimir Putin. Para o governo polonês e outros membros da OTAN, não se pode brincar com armas nucleares e muito menos usá-las como um meio de provocação ou intimidação.
Da mesma forma que uma pessoa não pode ameaçar disparar uma arma de fogo contra o seu vizinho, um país não pode ameaçar, vezes e vezes sem conta, lançar armas nucleares contra o seu vizinho por causa de uma guerra que ele próprio começou. Esse não é o propósito das armas nucleares, que devem servir exclusivamente como meios de dissuasão e não de intimidação, como Putin e outros membros de topo do seu regime, como o ex-presidente Medvedev, fazem regularmente. E o ministro polonês foi ainda mais longe, dizendo que os Estados Unidos garantiram, para ele pessoalmente e também publicamente, que se a Rússia detonar uma arma nuclear na Ucrânia, mesmo que seja um dispositivo tático de baixo poder de destruição, os Estados Unidos atacarão com armas convencionais todas as posições russas dentro da Ucrânia, com o ministro polonês afirmando ainda que se a Rússia der esse passo, outros países no mundo, como o Japão, Coreia do Sul e a própria Polônia, se sentirão no direito e até mesmo no dever de desenvolverem as suas próprias armas nucleares, aumentando ainda mais o arsenal nuclear no mundo e, consequentemente, aumentando o risco de uma guerra nuclear de proporções globais. Mas o ministro Sikorski disse duvidar que Putin faça algo nesse estilo, dizendo acreditar que, no final, o bom senso prevalecerá, com o ministro polonês preferindo acreditar que Putin está fazendo apenas aquilo que a Rússia sabe fazer de melhor, que é rosnar e ameaçar para espalhar o medo e a incerteza. Tudo para tentar afastar os adversários dos planos expansionistas e imperialistas de Vladimir Putin na Europa. Algo que, segundo o ministro Sikorski, a OTAN tem o dever de impedir. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.